novelas. Inscreva-se no canal. Chamas da Vida, capítulo 31. Lagarto provoca Antônio olhando para Manu. Antônio parte para cima de Lagarto. A galera segura os dois. Roberto chega na casa de Andressa e ela diz que tem um cliente para atender. Roberto diz para Andressa que a ama. Andressa pede para Roberto sair. O carro de Antônio, Lagarto e Marreta já estão alinhados. Antônio e Manu se beijam. Jairo diz para Thelma que apostou todo o dinheiro dele em Antônio. Manu dá a largada. Antônio acelera o carro e passa as marchas. Ricardo entra no quarto de Verônica e a agarra. Catarina vê a porta aberta e entra. Ricardo se esconde embaixo do cobertor. Ela ouve uma gritaria e pergunta para Verônica o que está acontecendo. Ela diz que tem barata no quarto. O carro de Lagarto passa o de Antônio. Marreta e mais uma corredora ficam para trás. A galera de Lagarto comemora. Catarina encontra Ricardo e o enche de chineladas. Guga pede desculpas a Vivi pelas coisas que Vilma falou. Guga pergunta se ela quer namorar com ele. Antônio emparelha com o carro de Lagarto e lhe dá uma fechada. O carro de Lagarto perde a direção e capota. Todos ficam chocados. Antônio cruza a linha de chegada, para o carro e ri de felicidade. O corpo de Lagarto está estatelado no chão. Marreta vai em direção do corpo de Lagarto e nota que ele está morto. Chamas da Vida, capítulo 32. Manu se assusta ao ver o corpo de Lagarto. Os amigos de Lagarto encaram Antônio. Antônio diz que quem está na chuva é para se molhar, que Lagarto não deu passagem e ele deu uma forçadinha. Léo filma tudo com o celular. Antônio não deixa ninguém chamar a ambulância. Antônio pega o carro e vai embora. Todo mundo vai embora e o corpo de Lagarto fica abandonado no chão. Guga diz que é apaixonado por Vivi. Ela diz que gosta de Guga, mas não sente a mesma coisa que ele. Ela diz que Guga é um grande amigo e que ela é apaixonada por Lipe, um cara que ela conheceu pela internet. Marreta diz que a polícia vai atrás deles. Antônio chega ao ferro velho. Manu pergunta por que ele a largou lá. Antônio discute com Manu. Ela bate nele. Antônio vai revidar, mas Marreta segura a mão dele. Pedro diz para Tuquinha que está com Carolina. Ivonete encontra Pedro. Walter diz para Arlete que vai à fábrica. Arlete se irrita com ele e diz que ele tem que repousar. Demorou, consegue um trocado e come em um botequim. Pedro se despede de Tuquinha e Ivonete. Tomás chega e Ivonete se assusta. Ele diz que veio falar com vó Tuquinha sobre a apólice do Walter. Tomás tenta beijar Ivonete. Carla e André visitam Miguel. Carla fica admirada com a beleza da cabana. André agradece Miguel por tê-lo salvado dos caçadores. André diz que Miguel pode contar com ele para ajudar a preservar a reserva. Beatriz discute com Léo e Manu. Raíssa arma um plano com Júnior para chamar a atenção de Cazé. Lipe diz para Vivi que um dia vai até o rio para tirar fotos dela. Lipe diz para Zuleika que ele precisa fazer mais fotos de Isabel. Marreta beija Manu, que está bêbada. Ele começa a tirar a roupa dela. Léo conversa com Beatriz na casa de Vilma. Léo fica sozinho. Vilma chega. Ele diz que é amigo de Antônio e conhece a galera do Ferro Velho. Vilma fica interessada e diz que tem uma proposta para ele. Chamas da Vida, capítulo 33. Vilma sugere uma parceria a Léo. Ele não entende e ela explica que precisa saber os passos de Antônio porque está preocupado com Beatriz. Léo nega que Beatriz esteja frequentando o Ferro Velho, mas quase deixa escapar que já a viu por lá. Vilma pede a Léo que fique de olho também em Carolina. Vilma fala para Léo que ouviu a discussão dele com Beatriz e que dificilmente a filha voltará a confiar nele. Léo fica indeciso, mas Vilma fala que ela o protegerá quando ele for acusado de participar do incêndio da fábrica junto com Antônio. Léo se sente ameaçado e acaba aceitando ser o informante de Vilma. Vilma passa o número de seu celular e pede que Léo ligue para ela todos os dias.
Casé resgata a Raíssa do poço e faz respiração boca a boca. Ela acorda e acha que Casé lhe deu um beijo. Raíssa finge um novo desmaio para beijar Casé. Manu e Marreta transam pela primeira vez. Pedro conduz Carolina de olhos vendados para um passeio de barco. Tomás provoca Ivonete perguntando se ela está usando a lingerie que ele lhe deu de presente. Ivonete fala que já a usou com Pedro. Brito diz que Votuquinha sabotou as suas refeições. Margarete confessa a Brito ter sabotado as refeições da Votuquinha. Maria da Glória confessa ter colocado sal no estrogonofe do Brito porque queria que as refeições da Votuquinha vendessem mais. Carla pergunta a Miguel se ele realmente não quer alugar um quarto para ela e André. Miguel diz que prefere ficar sozinho. Miguel ouve um barulho. Ele abre a porta e vê Vilma, que usa apenas um sobretudo. Miguel fala para Vilma que tem visitas perigosas que podem descobrir que eles se conhecem. Vilma fala que corre esse risco por ele e os dois se beijam. Pedro retira a venda dos olhos de Carolina, que vê uma mesa de jantar à luz de velas e fica encantada com a surpresa. Tomás fala para Ivonete que não consegue resistir a ela e diz que dará tudo o que ela quiser. Tomás se aproxima para beijá-la, mas é interrompido pela chegada de Guga. Ele reconhece Ivonete, que diz que está ali para levar um doce que Votuquinha mandou para Dionísio. Casé briga com Júnior por ter deixado Raíssa descer no poço. Eurico chega, fica sabendo do que aconteceu e fala para Júnior que ele é o envergonha. Suelen conta uma história de terror para Cíntia, Vivi, Joaquim e Rafa. Antônio toma remédios de tarja preta com bebida e tem alucinações com lagarto. Antônio vê a imagem de Suelen distorcida pelo espelho e acha que é lagarto. Ele tenta atingi-la com o bastão, mas Suelen fecha a porta e Antônio bate com o taco na porta. Vivi, Joaquim, Cíntia e Rafa fogem pela janela. Suelen fica presa. As crianças pedem ajuda para André. Antônio arromba a porta e puxa Suelen para dentro do quarto. André entra no quarto e Antônio solta Suelen. André pisa em algum objeto, cai e fica atordoado. Antônio continua vendo Suelen como um fantasma. Antônio se aproxima e Suelen bate com um jarro em sua cabeça. Antônio desmaia. Tomás convence Ivonete de ir para o seu quarto. Carolina e Pedro se beijam no convés do barco. Júnior assume que não deveria ter ajudado Raíssa por ser bombeiro. Raíssa confessa que não ama Casé, mas acha que seria um bom marido e pai. Raíssa diz que vai ajudá-lo a encontrar uma namorada. Júnior diz que já encontrou, mas disfarça e pede um abraço a Raíssa. Vilma fala para Miguel que incriminou Walter por vingança. Os dois brigam e Miguel se declara um infeliz por ser apaixonado por Vilma. Carla diz a Eurico para chamar a polícia. Vivi pede que ninguém faça nada até Pedro chegar. Andressa encontra Demorou na rua e diz que vai levá-lo para casa até encontrar um lugar para ele ficar. Demorou foge de Andressa. Guilherme e Michele se beijam quando o telefone toca e a secretária atende. Michele ouve a voz de uma mulher dizendo que ela é melhor do que Michele. Guilherme tenta se desculpar, mas Michele vai embora furiosa. Vilma flagra Tomás e Ivonete na cama. Chamas da Vida, capítulo 34. Ivonete e Tomás são flagrados por Vilma, que pede uma explicação. Ivonete diz que bebeu champanhe e perdeu o controle. Vilma manda Tomás levar Ivonete embora. Andressa diz para Roberto que se machucou correndo atrás de um menino no reformatório. Roberto diz que é difícil dividir a mulher que ele ama com outros homens. Ela diz que não divide com ninguém o amor que sente por ele. Guilherme diz para Brito que está sendo fiel a Michele. Brito diz que Ricardo mexeu com a cabeça de Rose, mas ele vai mostrar que ainda é sensual. Manu e Marreta dormem juntos. Léo tira fotos com o celular. Vilma manda Tomás se concentrar em Carolina e esquecer Ivonete. Carolina chega de manhã em casa. Walter pergunta se ela estava com Pedro. Ela não responde e sai.
Walter liga para Tomás e diz que precisa ter uma reunião com ele sobre a fábrica e sobre Carolina. Manu acorda e diz que Marreta se aproveitou dela. Marreta diz que gosta dela. Pedro nota que Antônio está bêbado e que a casa está revirada. Antônio não fala nada. Rafa e Vivi tomam um café da manhã na pensão de Tuquinha. Pedro pergunta o que Antônio fez. Ele não responde. Ivonete diz para Pedro que Antônio tentou bater em Suelen com um bastão. Vilma ameaça Beatriz e Guga se eles se envolverem com a família de Pedro. Pedro coloca as coisas de Antônio para fora da casa. Antônio é imobilizado por Pedro, que diz que ele vai embora por bem ou por mal. Antônio diz que vai dar o troco em Pedro e em Carolina. Walter diz para Tomás que vai marcar um jantar para reaproximá-lo de Carolina. Adeilson liga para a Vilma e diz que o prazo está se esgotando. Ela diz que vai resolver. Vilma diz para Suelen que não quer mais que Brito e Tuquinha façam comida para os funcionários da fábrica. Pedro avisa Vivi e Rafa que Antônio saiu de casa. Antônio chega ao ferro velho com suas coisas e diz para Marreta que Pedro o mandou embora. Marreta dá um mês para Antônio arranjar um lugar para ficar. Jairo e Thelma mostram a matéria do jornal sobre a morte de Lagarto. Marreta diz que eles precisam de um álibi para se livrar do acidente. Carolina pergunta se Beatriz gosta de Léo. Ela diz que está atraída por ele. Vilma conta para Tomás que Léo está do lado deles. Walter diz a Eurico que se sente humilhado por ter que provar que é um homem de bem. Walter encontra Pedro e diz que quer vê-lo longe de Carolina. Pedro e Walter quase brigam. Casé tira Pedro de lá. Gildete diz para Arlete que Roberto contou para ela que tem um amor secreto. Verônica ouve Raíssa falando no telefone com a mãe dela. Raíssa percebe e fica tensa. Tuquinha e Brito dizem para Vilma que o que aconteceu com as quentinhas foi um acidente. Vilma diz que agora ela vai cuidar do controle de qualidade. Antônio conta para Manu que a morte de Lagarto já saiu dos jornais. Antônio, Marreta, Thelma, Jairo e Léo combinam um álibi. Dizer que eles estavam na produtora. Léo diz que não pode mentir para Beatriz. A polícia chega no ferro velho. Xavier pergunta se Antônio estava no autódromo no dia do racha. Antônio diz que estava na produtora com Léo. Chamas da Vida, capítulo 35. Xavier pressiona Léo, que diz que eles beberam muito. Xavier pede o endereço da produtora e Léo entrega o cartão. Xavier vai embora e Antônio cobra que Léo confirme a versão dele sobre a morte de Lagarto. Léo fica com medo. Pedro diz a Eurico que expulsou Antônio de casa. Guilherme diz a Casé que ama Michele, mas que ela não quer falar com ele. Casé diz para o amigo que é difícil acreditar nisso sabendo da sua fama de mulherengo. Ivonete diz a Tomás que não quer mais vê-lo por eles terem sido flagrados juntos por Vilma. Léo procura Vilma e conta sobre a morte de Lagarto. Vilma manda Léo confirmar o álibi de Antônio e dizer que a gangue do Ferro Velho estava na produtora na hora do racha. Beatriz confirma a Xavier que deu a chave da produtora para Léo. Michele completa que elas não têm como saber se alguém passou por lá, porque aparentemente está tudo no lugar. Diego insiste que Léo errou ao levar a gangue da produtora. Miriam varre o quarto de Lipe e encontra fotos de meninas. Ele fica surpreso e questiona Lipe, que é expulsa de seu quarto. Vivi diz a Joaquim que Marquinhos foi o primeiro menino que ela beijou. Antônio chega e implica com Vivi. Antônio fica perturbado com as lembranças de Paulo. Margarete tira a sobrancelha de Brito e ele grita. Antônio chega no ferro velho com a televisão de Pedro. Léo diz que confirmou o álibi deles para o delegado e pede que Marreta e Antônio ajudem a limpar sua barra com Beatriz. Antônio pega o relógio de Paulo quando todos saem e Manu pergunta o que ele está escondendo. Diego pede que Carolo ajude a afastar Léo de Beatriz. Manu diz que o relógio é de seu pai e pergunta o que Antônio fez com o pai dela. Ele diz que Paulo lhe deu o relógio de presente para que ele se afastasse de Manu.
Ela pergunta se ele matou Paulo e Antônio nega. Os dois brigam e Marreta interfere. Manu diz a Marreta que Antônio matou seu pai. Guilherme encontra Antônio e tenta convencê-lo a se aproximar de Pedro. Rafa conta a Pedro que Antônio levou a televisão. Ivonete chega de surpresa. Carolina não gosta e Ivonete diz que fez um pudim para Rafa e Vivi. Marreta diz a Manu que vai tentar descobrir o que aconteceu. Carolina beija Pedro na frente de Ivonete. Margarete faz as unhas de Brito e diz que tem certeza que Rosicler não tem um amante. Rosicler chega e fica chocada ao ver que Brito fez a sobrancelha e as unhas. Rosicler comenta com Odileia que está achando Brito estranho. Pedro vai tomar banho e Carolina e Ivonete discutem. Carolina expulsa Ivonete da casa. Pedro separa as duas. Ivonete se faz de vítima e vai embora. Vilma marca encontro com Adeilson. Tomás entra no quarto de Ivonete pela janela. Votuquinha bate na porta e manda Ivonete abrir. Beatriz pergunta a Léo por que ele levou a gangue na produtora. Ele mente e ela diz que só o deixa continuar trabalhando se ela entrar na gangue do Ferro Velho. Vilma entrega a maleta com dinheiro para Adeilson. Tomás se esconde embaixo da cama e Ivonete abre a porta. O celular de Tomás toca e ela descobre o esconderijo. Vilma sai do carro e entrega a placa da Fênix para Adeilson. Ela aciona um controle remoto e o carro de Adeilson explode. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!